tempo estreou na Amazon Prime Video a série Deuses Americanos. Sabe quem dirigiu a série? Não, mas eu sei que o Neil Gaiman participou do roteiro. E por que o Neil Gaiman participou do roteiro? Porque não tinha mais ninguém pra chamar. Não, sacanagem, porque ele é o autor do livro de original. Deuses Americanos, o livro que deu origem à série. Porque eu preciso mostrar como ele é grosso, é por isso que eu tô demorando a ler. Ah, tá. Aliás, Fala pra eles que demorando tanto. notem que eu disse, estou demorando a ler. Foi por isso que eu chamei Lucas, porque ele é, aqui no caso, especialista em deuses americanos, porque eu não terminei de ler o livro. Cara, sou especialista. Não, se Oi, apresenta gente. aí. Eu sou o Lucas, eu sou especialista em deuses americanos nesse canal, que é um nicho muito específico até então, mas a gente vive com uma crise onde a gente pode viver, né? Então a gente tá aqui, me contratem. Eu vou falar sobre deuses americanos. Já tem muita gente falando de deuses americanos, aliás, mas a gente vai falar de uma questão específica, que é relacionando como é maravilhoso essa série ter saído nesse momento de Trump eleito e de gente Empichada. falando merda. A Europa sendo soterrada por refugiados. Os americanos com medo, com uma xenofobia elevada. A França acabou de passar por um momento de eleição conturbado, com a extrema-direita ganhando posições. E aparece nesse momento a série que fala sobre migração nos Estados Unidos. Porque é sobre isso que fala Deuses Americanos. Qual é o lance dessa história? A questão do livro é a seguinte: deuses antigos querem retomar o poder que eles tinham e estão confrontando os deuses novos nos Estados Unidos da América. Esses deuses antigos que ele falou são os deuses levados para os Estados Unidos pelos imigrantes. Cada imigrante que chegava lá trazia a sua própria crença para lá. Isso. E fazia parte de um retalho de cultura que veio se tornar a cultura norte-americana. Praticamente não existe uma cultura norte-americana nativa, nem assim, existia, a verdade, cultura norte-americana. A cultura norte-americana é uma colcha de retalhos das outras culturas. Elas entram e vão se reinventando naquele espaço ali que se chama Estados Unidos. Esses deuses antigos que a gente falou, eles estão perdendo espaço para os novos deuses. Antigamente todo mundo venerava e os imigrantes veneravam seus deuses nas religiões, mas a gente sabe que conforme o tempo vai passando, essas coisas vão se perdendo. As novas gerações vão nascendo e esses costumes muitas vezes vão sendo perdidos. E esses deuses, para onde eles vão? O que eles fazem? Aqui nessa história eles ficam abandonados à própria sorte, sem ter ninguém para venerar, e esses deuses aparecem na história. Isso é muito divertido. Por exemplo, tem... como é que é o nome lá do principal? O Quarta-feira. O Quarta-feira. No caso, não consigo pronunciar adequadamente quarta-feira. Wednesday. Acho que eu falei certo. E aí tem esses deuses aqui super falando com os humanos e sendo eles mesmos, e é muito legal. Aliás, é muito legal ficar tentando adivinhar quem são os deuses. Você conseguiu fazer isso, eu não consegui fazer com nenhum. E uma vez que você sabe o nome dele, ou pelo menos o nome que ele é conhecido, você pode pesquisar e ver que tem a ver com o comportamento dele no livro. É, isso é muito bom. Cara, foi um trabalho de pesquisa enorme que ele fez. Foi bastante, foi anos e anos. Ele teve essa ideia quando estava na Suécia ou na Noruega, vendo coisas da história e pensou de que, aquela história tinha um significado e não tinha isso nos Estados Unidos, eu acho que eu vou trazer isso. E aí, como eles não têm a crença das pessoas, eles são como se fossem pobres. Então eles têm que se virar como podem. Então aquela deusa que se viveria de luxúria, ela tem que ser uma prostituta. E na verdade é uma metáfora perfeita das pessoas recém-chegadas nos Estados Unidos que ficam entre os novos deuses que são apresentados para eles e o costume da cultura de onde ele veio. E ele fica, eu sou de lá, eu sou daqui, eu não pertenço a nenhum dos dois lugares. Não, então, mas pior do que a pessoa que acabou de migrar, talvez seja o filho daquele migrante. Porque ele tem uma coisa em casa e outra coisa na rua, né? E às vezes é discrepante. Ou então, imagina os pais vendo o filho nascendo tão diferente deles, tão à parte da cultura nativa deles. Deve rolar Deve Será? rolar. Ou às vezes um alívio, né? Tem uma atriz de Orange is the New Black que escreveu um livro. Você viu isso? Essa atriz aqui, ó, que tá aqui pra gente. Oi, atriz. Nossa, oi, tudo bem? Que ela faz uma das latinas em Orange is the New Black. E ela
conta em um livro a história dela. Aos 14 anos ela chegou da escola e os pais dela simplesmente não estavam mais em casa. Levaram os pais da garota e ela ficou sozinha, morando sozinha. Ela tinha nascido nos Estados Unidos, eu acho, então ela não foi deportada, mas os pais foram. Então ela ficou durante anos sozinha, num país e sendo cuidada pelas mães, pelos pais de amigos. Tem o livro dela aí, esse aqui, ó. Tadã! Quem se interessar, eu ainda não li, mas tá na minha lista pra eu poder ler. Esse assunto da imigração e tal que motivou a gente a trazer deuses americanos pra cá. Assunto bem polêmico, tá em alta nos Estados Unidos e vem logo a adaptação dos maiores clássicos modernos americanos sobre imigração pra Amazon Prime. E está gerando repercussão na internet também. Tipo, gente falando que o Trump tinha que ver isso. Ai, nossa, será? Tipo, tá rolando no Twitter um backslash com relação ao Trump. Ao contrário também tá rolando. E, por exemplo, você vê esse onda contrária no Netflix, que teve aquela questão do que é da gente branca. A série da Netflix, que foi responsável por várias pessoas cancelarem a Netflix. Ai, gente, eu vi isso, mas eu achei muito nada a ver. Ela sentiu que tá perdendo espaço e ameaçou ela. E aí elas saíram do lugar. Nossa! A consciência do meu espaço e o espaço deles é meio assustador. Não, essa consciência é uma coisa do todo espaço para mim, nenhum espaço para eles. A questão parece que ele tá perdendo espaço, porque na verdade os dois são o mesmo povo, né? Mas a série tá bem legal, tá bem igual os personagens, mas tá cheio de sangue. Essa questão da cor também, parece que as cores mudam. Sim. Parece mais cinzento quando é um mundo e parece mais colorido quando é uma coisa fora da normalidade. A gente explicou o conceito da história, mas não explicou o tati-bitati da história. Tati-bitati. Shadow Moon é um cara muito grande, muito fortalhão, e ele cometeu algum delito e foi preso. Ele ficou preso por 3 anos e agora é o momento que ele vai sair. Ele quer muito se encontrar com a esposa dele. Durante todo o tempo dele na prisão, ele não se meteu em nenhuma encrenca. Foi assim... Ele só quer sair da prisão, ele sabe que cometeu uma parada errada e agora só quer tocar a vida dele direitinha, certinha de sempre. E aí, tudo que ele... Que cara é essa? Tudo que ele quer é sair da prisão. Como ouvir com a história. Você tá tadinho. Aí faltam acho que 3 dias pra ele sair da prisão, só que aí ele recebe a feliz notícia de que ele vai sair hoje. Mas por que ele vai sair hoje, Lucas? Que ele ganhou um carro da Jequiti? Será? Não. Ele ganhou o título de viúvo. Isso vale quanto em barra de ouro? Que vale mais do que o dinheiro? Nada, né? A esposa dele morreu num acidente de trânsito e é por isso que ele pôde sair 3 dias antes da prisão. Simplesmente pra ir no funeral dela. E a caminho lá do funeral, ele conhece o Wednesday. Cara, de segunda vez. Ai, gente, ai, acho que eu arrepiei. Nasci pra falar isso. Ele encontrou esse deus aí que oferece um trabalho a ele. Acontecem umas paradas aí que ele acaba aceitando esse trabalho e aí agora ele trabalha pra um deus, o Shadow. Trabalha pra esse deus que tá tentando reunir outros deuses antigos pra lutar contra os deuses novos e pra poder retomar esse espaço. Por que você fez isso? Eu tava ajustando o óculos. Ah, desculpa. Eu pensei que você tava falando isso, tá falando merda. Não, eu ia falar, tá falando merda. Não, mas eu não tô falando merda, não. Não, tô falando certinho. Pô, eu até me surpreendi, gente. Tô falando tão bonito. Eu não me acostumei com essa claquete. Trocamos de lugar porque deu cãibra nele. Tá lendo ainda, Ele escreveu esse texto aqui e aí... Esse texto está lá no blog. Mas tem spoiler, não tem? Tem spoiler aqui no não texto? Tem mini spoiler, porque... Não, mas ok. Se tiver spoiler eu deixo com spoiler. Tem porquê. Tem mais uma coisa muito legal nesse livro, que é o mais legal pra mim. Pra mim também. E além dessa história do Shadow e Tananants, tem os capítulos dos povos que... os primeiros imigrantes, enfim, dos povos que migraram para os Estados Unidos e levaram consigo os seus deuses. Tem essas histórias. E sim, cada história, uma melhor que a outra, é muito bom. E todas têm muita coisa em comum, que é... muito perrengue pra chegar lá. E mais perrengue ainda depois que chegou lá. Então a promessa de terra da liberdade, terra da oportunidade, ficou só uma promessa de terra mesmo, porque é só perrengue uma vez que você chega lá. Eu acho que não foi aleatório que botaram pressão pra essa série sair agora. Você acha? Eu acho que não. O diretor falou que saiu no momento que deveria sair perfeito. Porque ele tá trazendo totalmente essas questões da imigração e de quem nós somos enquanto povo americano, né? E da questão de que nós não somos tão diferentes. É aquela ideia de que vem uma pessoa de fora pro seu país e roubar as suas coisas. Que pessoa de fora é essa? Seus antepassados já foram pessoas de fora, na real.
real. E a ideia do puro. E é o quê? De quem é o puro. Que isso? Que é o americano puro? Se você não valoriza, existe. se você tem medo do outro, é porque você tem medo que ele seja contaminado, que ele roube o seu. Mas quem é o seu, então? Se você mesmo, às vezes, já é um povo mixigenado. Tem como a gente conectar com um filme, inclusive, que saiu há pouco tempo, que é muito bom. Todo mundo tinha que ver esse filme. Chama The Pan. É um filme que ganhou prêmios, foi mega festival. Ele foi... Foi premiado em festivais, Ah. que é a história de um imigrante do Paquistão que mora em Paris como imigrante. E tudo que ele passa ali é um retrato bem fiel das vezes do que um imigrante passa na Europa. Inclusive o ator que faz é um ex-guerrilheiro paquistanês. E o filme é bem poderoso. E o livro me lembrou, eu tava pensando de coisas de imigração. A primeira coisa que eu vi de imigração foi o Fievel, que eu acho o desenho muito legal, mas que ninguém vê mais. Eu nunca que é um vi. conto americano. É a história de um ratinho russo que chega nos Estados Unidos pra ganhar coisas, ganhar queijos, porque ele ouviu que os Estados Unidos não tem gato. E aí chega lá, só tem gato, os pais se separam dele, e ele só faz amizade com outros animais que também são imigrantes. Ele é muito fofo, gente. O Fievel é muito fofo. Eu tinha a pelúcia do Fievel. Tu era o único fã dessa parada, né? Cara, o Fievel é muito famoso. Você vai ver. Até um monte de gente comentário falando que Fievel faz parte da vida. Por favor, Fievel faz parte da vida, por favor. Por favor, gente, alguém fala isso, porque ele quer muito ouvir isso. Eu gostava do Fievel. Mas então, teve The Pan. dicas. The Pan, Fievel, francês. o livro lá da atriz de Orange is the New Black e o próprio Deuses Americanos. Sim. Vamos encerrar o vídeo agora, porque acho que a gente já falou tudo que tinha pra falar. E agora é a hora de você que está assistindo esse vídeo dizer o que você acha sobre o assunto. Se você já leu Deuses Americanos, se pretende ler e se você tá assistindo essa série. Vem assistir com a gente. No caso, comigo, né? Porque ele já assistiu antes de mim. Eu fui fraco. Diga pra gente aqui nos comentários o que vocês... Acharam, pensaram, refletiram ou criticaram. 1, 2, 3 e... Tchau! Saúde, cara. Tem um lencinho aqui, ó. Não, pega ali o negócio pra você, ó. Caralho, eu não te acostumei ainda, meu Deus. É a claquete! Vai! Porra, a claquete tá dando taquicardia. Chama de taquicardete.